Olá, olá, meus queridos. Hoje eu vou estar dando mais um testemunho desses testemunhos assim de fatos que aconteceram, nos quais eu presenciei-os e servem de alerta e também para o conhecimento dos irmãos de coisas que acontecem de fato e que devem ser evitadas e combatidas no seio ministerial e nas igrejas. Eu ontem citei um fato verídico envolvendo um pastor que era itinerante, que ia de cidade em cidade, né, promovendo escândalo e tirando valores exorbitantes das pessoas para o uso de drogas. E hoje eu vou falar a respeito de um pastor que também conheci mesmo. Esse pastor, eu tomei conhecimento dele através de um convite que ele fez para que eu fosse ministrar na igreja que ele cuidava. Eu fui ministrar na mesma e esse pastor, ele era um dissidente, era um pastor que tinha saído da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então, o estilo da igreja dele era uma mistura, sabe? Ele era ex-Deus e Amor, a esposa também, e só que ele trazia elementos, né, de outros ministérios até para poder agregar mais pessoas. E o ministério dele tinha muita ênfase em libertação, né? Só que o que acontece? Eu quero falar para vocês algo a respeito da libertação, tá? Existem pessoas que elas têm uma vulnerabilidade devido o que a gente chama, digamos assim, vulgarmente de brechas, né? Que na verdade são aberturas na nossa alma, são portas na nossa alma que facilitam algum tipo de espectro de ação diabólica, desde as setas até o famoso encosto, né? Que na verdade existe, né? O encosto é quando a entidade já está exercendo uma proximidade tão grande da pessoa que já está influenciando de certos modos e de certas maneiras as atitudes da pessoa. E, por fim, a possessão ou incorporação, onde a entidade já toma conta do corpo da pessoa e aí pode exercer um domínio quase que completo das atitudes, né, e das coisas que a pessoa faz. Embora na possessão possa coexistir o espírito dentro do corpo e a pessoa com a sua consciência ativa, nem sempre a pessoa tem o total domínio e controle, tendo em vista que a entidade está tomando conta do seu corpo, né? Então, isso é fato. E eu notei que alguns sinais em algumas igrejas chamam muita atenção, tá? Igrejas com pouca ênfase na palavra, no ensino, com muita ênfase na libertação e sempre as mesmas pessoas servindo como um tipo de um espetáculo para mostrar que aquele líder ali supostamente tem poder. Mais um ponto: o líder, de posse de um mau caratismo incrível, um desrespeito com a alma daquela pessoa, sabedor que aquela pessoa tem aquela brecha, aquela fissura, aquele encosto, ou até mesmo em alguns casos aquele espírito possuindo aquela pessoa, ao invés de tratar a situação daquela pessoa, mantém a pessoa na ignorância para que a pessoa, todo culto venha se manifestar. E isso fortalecendo, segundo Lucas 11,
a possessão cada vez mais. Porque, vamos lembrar, que em Lucas 11, Jesus diz que o espírito imundo deixa a casa, anda por lugares áridos, ou seja, pelo céu espiritual, não achando outro corpo, diz consigo, voltaremos para a nossa antiga casa, e traz consigo 7 espíritos piores. Então, veja bem, tem muitas pessoas que não acreditam em demônios territoriais e espíritos familiares. Isso existe. Demônios territoriais, os espíritos lá do Gadareno. Rogaram a Jesus para que não os expulsasse daquela província, daquela região, espírito territorial. Espíritos familiares, espíritos que agem sempre naquela mesma linhagem, naquela mesma família. Então vamos lá. Lucas 11 fala de um espírito familiar, que ele sai daquela casa, sai daquela pessoa, vai e tem que voltar para a mesma pessoa. Só que agora leva reforço, leva 7 piores. Então tudo tem base bíblica: espírito territorial e espírito familiar. E eu notei nessa campanha, essas igrejas assim, estilo Deus e Amor, eles têm um estilo assim de fazer tipo 7 quarta-feiras, 7 quintas, com um pregador diferente. Então eu fiz uma campanha, né, não nos moldes assembleanos, que na assembleia normalmente campanha é sábado e domingo, né? Congresso, sábado e domingo. E nessas igrejas, estilo Deus e Amor, são campanhas com um pregador determinado, né, onde a ênfase, infelizmente, lamentavelmente, o foco é o dinheiro. E eu, novo convertido, né, não tinha muita malícia, vamos dizer assim, mas eu observava as coisas, ficava muito ligado nas coisas. O pastor esse falou: Pastor Luciano, eu não era pastor na época, né, eu era presbítero. Luciano, tu dá o testemunho, tá? A campanha vai ser para ganhar almas, então a ênfase é para o testemunho. Isso me incomodava muito, porque o testemunho, irmãos, eu dou ou dava, né, esporadicamente, sabe? Vamos dizer, se eu entro numa igreja que eu vejo que tem muita alma que eu digo assim, pessoas que não são convertidas ainda, aí eu dou testemunho. Eu comecei focando meu ministério no testemunho, porque o testemunho é avassalador, é acachapante no tocante a tocar nas pessoas, sabe? Porque fala muito com muitas pessoas. Mas depois a gente vai amadurecendo e vai vendo que a ênfase é pela palavra, né? Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então o que limpa não é o testemunho, não é o louvor, é a palavra. E eu então vocacionei, digamos assim, meu ministério mais para pregação, para o ensino. Eu dou muita importância para o ensino, por isso que eu faço vídeos aqui ensinando. E até em vídeos de testemunho, falando de fatos, eu sempre estou ensinando, porque isso é intrínseco ao meu ministério, o ensino. Fiz amizade com esse pastor então, fiz essa campanha e notei que as mesmas pessoas que se manifestavam em todos os cultos eram as mesmas. E que tinha o seguinte modus operandi. O pregador, no caso, que nessa campanha, no caso, fui eu, ministrava, pregava, e ele era o chefão, digamos assim, que orava, né, impunha as mãos sobre as pessoas e ministrava sobre as pessoas, para as pessoas manifestar. Aí fazia aquele showzinho que vocês já conhecem, né? Qual é teu nome? O que tá fazendo na vida dela? Quanto te pagaram para tu estar destruindo a vida dela? Sabe, aquela exposição ridícula, sabe? Que realmente, assim, constrange as pessoas, sabe? De uma forma muito grande, porque fica registrado, fica filmado. Eu acho isso, assim, muito desnecessário, sabe? Isso é para mostrar que o tal tem, né, autoridade, tem isso, tem aquilo. Então esse é um show, né? Sem considerar, no caso, a pessoa, o ser humano, a pessoa que está ali sendo exposta, sabe? E aí eu observei isso aí durante esses dias. Mas eu não era o pastor da igreja, né? A igreja não era minha, entre aspas, né? Claro que a igreja é de Jesus, mas algumas igrejas, né, vamos concordar, nem sempre são de Jesus, né?
Ocorreu então que dali, né, se formulou uma amizade, né? Eu, digamos assim, deixei um pouco de lado essa má impressão que eu tive, né, a princípio, porque entendi que isso é um estilo de trabalho dessas igrejas, tipo Deus e Amor, né? Esse negócio de ficar entrevistando demônio, de fazer. Vamos ser abertos, irmão. Eles sabem que a pessoa não é liberta e faz a pessoa se manifestar ali para fazer um showzinho para mostrar que eles têm poder. Vamos ser realistas, tá bom? Tá? Então, mas tudo bem. Esse irmão era muito agradável, muito simpático, muito querido, coisa e tal, né? Ah, de forma muito estranha, ele fechou a igreja dele na região metropolitana e abriu a igreja dele no interior. Aí de uma igreja um pouco maior, ele abriu duas menores. E aí me convidou para poder ministrar um evento. Só que daí o que aconteceu? Veja bem, tá? Quando saiu o cartaz, eu estaria dividindo a campanha, ou seja, era uma campanha junto com outro pregador, um outro pastor, que esse pastor eu já conhecia a história dele. Esse pastor ele tinha jogado um litro de álcool em cima da esposa dele, tinha colocado fogo na esposa dele, no Paraná. E isso foi algo muito noticiado, porque a gente que é de rede social, de influencer, tem canal no YouTube, aquela coisa, então assim, as coisas correm. E foi caso de polícia, tudo, entendeu? Então, tipo assim, ó, eu falei pra ele, cara, tu não conhece esse cara aí? Daí ele, não, eu conheço, coisa e tal. Tá, tu sabia que esse cara fez isso, 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 isso? Daí ele, pá, não acredito, não sei o que. Eu falei, sim, senhor. Mas ele sabia, impossível não saber. Isso foi lá por 2007, eu acho, se não me engano. E aconteceu que eu impus a condição de que para eu ir, ele ia ter que desmarcar com esse outro pregador. Pensa a confusão. Ele foi lá e falou pro cara que eu falei que o cara tinha colocado fogo na mulher dele. E o cara pediu meu telefone, ligou para mim, fez um auê no telefone, me ameaçou de processo, me ameaçou de um monte de coisa. Eu falei assim, ó, meu amigo, é o seguinte, ó, eu não tenho, eu nem te conheço, nem sei quem tu é, só sei do que as notícias falaram, entendeu? Uma coisa é certa, eu vi foto tua dentro da delegacia, vi foto da tua mulher queimada, sei o que tu fez, o que te levou a fazer, para mim não interessa, porque isso aí não é uma covardia, isso não existe, isso aí. Para mim, homem que bate em mulher, homem que judia mulher é covarde, é mau caráter, sem vergonha. Então assim, ó, te dá um conselho, entendeu? Quer processar, processa, as provas estão aí, faço uma busca na internet aí rapidinho, levanto as provas e tu vai só gastar com advogado, porque tu vai perder, porque o que eu falei é verdade. Resultado, liguei pro pastor, pô, irmão, como é que tu me dá meu telefone pro cara? Não, Luciano, tem que me entender a situação também, né, cara? Pô, tu falou uma coisa grave e tal, e aí pra me poder desmarcar com o cara, eu tinha que ter uma base, entendeu? Porque se eu acusasse ele, ele ia querer me processar eu, entendeu? Então, como tu que acusou e tal, aí, pá, eu quase não ia pregar na campanha essa, lá nas novas igrejas dele, que eu não entendi por que ele tinha fechado na Grande Porto Alegre e por que ele tinha ido para o interior. Fui lá ministrar. Aí fui lá, ministrei, conheci algumas pessoas de coração puro do interior, que estavam ajudando mesmo, né? Que conheceram ele através das redes sociais, mas que já estavam estranhando algumas coisas, viram assim meu perfil comportamental meio que diferente, assim, sabe, do estilo dos outros e tal, né? Outros pregadores, no caso, talvez que ele trazia e tal, entendeu? Então eu sempre, como é que eu vou dizer para vocês, irmãos, eu fui itinerante, mas eu era aquele itinerante assim não muito popular, sabe? Porque eu sempre pregava aquilo que Deus me dava.
Eu não queria saber, entendeu? Em fazer ibope, agradar pastor, povo, coisa e tal, entendeu? Até porque eu não cobrava, né? O pessoal me dava ali no máximo a passagem, a hospedagem, uma ofertinha a critério da igreja, entende? Então, assim, meu compromisso era com Deus, entendeu? Então eu pregava o que Deus dava. Se era marreta, era marreta, se era consolo, era consolo, se era exortação, era exortação. O que Deus me desse, eu pregava. E aí ministrei lá. Tá. Passou o tempo. Aí, um desses irmãos que congregava com ele no interior, que era um irmão assim, bem gostava de Bíblia, de teologia, começou a me seguir e começou a mandar mensagem, a gente a fazer amizade com esse tal. E aí ele me contou, primeiro, porque esse pastor tinha fechado a igreja no interior, no, perdão, porque ele tinha fechado a igreja na Grande Porto Alegre, que ele descobriu, não sei como, puxa daqui, puxa dali, coisa e tal, mas era envolvimento com uma moça não crente da igreja, teve que fechar a igreja e sair do bairro, porque o negócio escandalizou. Ele foi para o interior, tirou a esposa da faculdade, a esposa dele estava fazendo faculdade de direito, ele tirou a guria da faculdade para levar pro interior sob o pretexto de que Deus estava mandando. Tudo é Deus. As pessoas são assim, elas fazem as coisas, botam a culpa em Deus ou no diabo. Nunca é elas que são mau caráter. E aí, esse irmão me ligou e disse, pastor, tu não sabe do pior. Ele foi fazer uma campanha numa cidade, outra cidade do interior aqui. Primeiro, tá, ele mandou a mulher dele embora, a esposa dele embora, né, com duas filhas, e ficou pastoreando sozinho. E para nós ele falou que a esposa quis ir embora, não quis ficar lá, porque era da capital, e a família era da capital, coisa e tal, e pediu divórcio e foi embora. A desculpa que ele deu. Só que nós aqui apuramos que a esposa descobriu a situação lá do adultério dele com a moça, com a menina, parece que tinha 17 anos a menina, uma coisa assim. E não quis mais ficar, mas também um pouco ele mandou ela embora. Um pouco depois disso, ele já tinha uma campanha porque ele era pastor e também era itinerante. E daqueles itinerantes que eu falei no outro vídeo, que as igrejas levam só quando estão precisando de cascalho para os caras revelar e fazer voto. Então era tirador de voto, terrível. E ele me ligou e falou para mim assim, pastor, tu nem sabe o que aconteceu. Ele foi pro interior pregar numa igreja e ele roubou a mulher do irmão. Não sei como ele fez a cabeça da mulher. A mulher largou o marido e a mulher tem duas filhas. Igual ele tinha, a mulher e duas filhas. Olha só que coisa. E ele foi para outra cidade da Grande Porto Alegre, abriu uma igreja e apareceu com uma mulher e duas filhas. O pessoal conhecia ele como um, né, pastor que tinha mulher e duas filhas. Ou seja, ele deu uma cartada de mestre, vamos dizer assim, para poder voltar para a região metropolitana, aparecendo com uma mulher e duas meninas. Gente, resumindo, tá? Porque o vídeo tá longo já. Hoje esse cara tem uma igreja enorme, lotada de gente, com a mulher roubada de um irmãozinho do interior e largou a mulher dele e as duas filhas ao relento. Ou seja, sem eira nem beira, a mulher abandonou tudo, abandonou a faculdade, abandonou tudo. E o pior, muita gente sabe dessa história que eu sei. E muita gente sabe do que aconteceu. E mesmo assim as pessoas não fazem nada. Aí eu me pergunto, onde que está o senso de reação, o senso de
Será que é assim, irmão? Será que o talento ele vale mais do que o caráter? A tal ponto. E outra, as pessoas se manifestavam porque ele era possesso. Porque é impossível um cara desse, entendeu, ser liberto. Um cara que faz uma coisa dessa, ser liberto. Então assim, ó, fica mais essa história para vocês aí. É quase que uma advertência, uma exortação, ó, olho aberto, com determinados tipos de comportamentos, determinados tipos de liderança, determinados tipos de pastores, determinados tipos de unção, autoridade sobre demônios. Muito cuidado. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa em pé, cheia do Espírito Santo e limpa pela palavra, do que a pessoa no chão, manifestada com espírito imundo. 1000 vezes. Eu sei que vai acontecer, acontece muito nas minhas ministrações, mas eu não acho bonito e não gosto, não me sinto bem, me entristece ver uma pessoa nessa situação. Porque um dia eu estive desse lado aí. Eu sei o quão ruim, quão terrível é ser possesso. Os porcos não suportaram os espíritos imundos. Então você imagina o que é para um ser humano. Amém, queridos? Queridos, fica aí também, novamente, o nosso apelo. Eu tenho me esforçado em criar conteúdos, gravar, editar, e a gente sempre deixa o Pix aqui como uma modalidade de cooperação para o canal. Nós estamos no final do mês, um tempo de bastante escassez, e quem me conhece sabe, assim, mais de perto, sabe que eu estou desempregado e estou reativando essas atividades no canal para alcançar o número de horas para que o canal venha monetizar e eu possa ter uma renda. Enquanto essa renda não vem, eu conto com o carinho dos irmãos, né, e com a reciprocidade, né, de apoiar. Qualquer valor é bem-vindo e vai nos ajudar e nos motivar a criar mais conteúdo, tá bom? Se inscreva, compartilhe o conteúdo. Deus abençoe, um abraço.